Bom, salve para você que está do outro lado, aqui Roberto Crispim, trocando ideia hoje com o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, essa figuraça que está aqui, pai de família, policial civil, torcedor do Flamengo, pelo amor de Deus. O cara é torcedor do Flamengo e é prefeito de uma cidade que pulsa na região sul do estado do Ceará, né? Gleidson, um prazer tê-lo aqui no nosso Trocando Ideias, seja bem-vindo. E eu queria começar essa tua participação perguntando o que é o Juazeiro para você, né? E eu explico essa pergunta. Não é o Juazeiro do Pernambuco, não, é o Juazeiro do Padre Cícero. O que é o Juazeiro para você? O significado que tem o Juazeiro na sua vida enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? Enquanto homem público que hoje administra, inclusive, essa cidade. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com você, no Trocando Ideias, desejar boa sorte para o seu trabalho. Só uma correçãozinha, não é o Juazeiro nem do Pernambuco. Ou é daqui, ou é o da Bahia. É o Juazeiro da Bahia. Mas vamos lá, Crispim. É o Juazeiro. Mas o presidente Bolsonaro disse que o Juazeiro estava no Pernambuco. Tá certo. Né? Você está vendo, né? Está vendo, está acompanhando. É para apostar que conhece um pouquinho da né? Coisa, né? Mas era assim, Crispim. Juazeiro é para mim... Eu vou falar pelo meu momento. Eu sou eu e minha circunstância. Então, Juazeiro é para mim o meu foco. Juazeiro hoje é a finalidade, é quem me consome, é quem me absorve, é meu amor. Você é natural do Juazeiro? Natural de Juazeiro, nasci daqui, minha mãe é daqui, meus irmãos daqui, minha família é daqui, nasci e me criei aqui. O tempo que eu fiquei mais distante de Juazeiro, acho que foram 6 meses num curso de formação da polícia em Fortaleza. E nos primeiros 3 a 4 meses eu vinha para Juazeiro todo final de semana. Então, Juazeiro é meu amor, eu não me vejo longe de Juazeiro. Juazeiro é meu foco, Juazeiro eu sou vidrado nessa cidade e eu tenho um desejo muito grande de contribuir muito para que Juazeiro seja uma referência. Eu quero que Juazeiro eu sou tudo eu torço que Juazeiro seja essa cidade que desponte cada vez mais, que chame a atenção cada vez mais. Eu tenho muito orgulho de ser Juazeiro que já é, né? Quando a gente sai daqui, que a gente viaja, que conversa com outras pessoas, todo mundo sabe o que é Juazeiro, quem é Juazeiro, o tamanho do Juazeiro, a importância do Juazeiro para o Brasil. Isso é muito bom. Pois é. As pessoas que não conhecem o Juazeiro ainda, né? A gente está numa plataforma nova, eu estou surfando junto com ele aqui, tudo que é novidade para a gente aqui, né? Mas uma plataforma que pode gerar visualizações inúmeras e também nenhuma. Eu espero que a gente tenha muita visualização Brasil afora, evidentemente, né? Para quem não conhece Juazeiro e que escuta falar no nome, a primeira coisa que lembra é Padre Cícero, né? E aí com ele as grandes romarias. A gente tem aqui romarias lindas, como por exemplo a Romaria das Candeias, que é um negócio emocionante, né? A noite fica belíssima, iluminada pelas velas, num cortejo de milhares de pessoas. Só que o Juazeiro, para quem vive aqui, é muito mais do que apenas o símbolo, né? Da religiosidade trazida por Padre Cícero. O que você lembra da tua infância em Juazeiro do Norte? Do bairro Franciscanos. O que tinha no Franciscanos que mexia com a tua infância, tua juventude? O bairro Franciscanos, ele é um bairro muito populoso e é um bairro em que nos permitia, naquela época, jogar bola na rua, né? Ainda era rua, tinha um trechinho de terra batida na Avenida Ailton Gomes. E aí eu me lembro de jogando bola ali na Avenida Ailton Gomes. Eu me lembro de jogar bola no CSU, que é um equipamento público, acho que você conhece o CSU, onde hoje funciona a Secretaria de Desenvolvimento Social. E ali, quase todas as tardes eu ia para lá. Morei ali, eu morei um tempo em casas alugadas, então eu me mudava de um canto para o outro, né? Sempre por ali, pelo bairro Franciscanos. Então meus amigos, era jogando bila, né? Não vou dizer bola de gude, porque tá na internet, tá ali na TV. Aqui é bila, aqui é bila. Bola de gude aqui é bila. Jogava bila com os meninos ali. Então, quando bate pronto assim, quando você pergunta, eu me lembro da igreja dos franciscanos. Eu me lembro daquele ambiente dos franciscanos, daquelas ruas, né? Foi onde eu nasci e me criei até perto dos 14 anos. Foi por lá. Você está com quantos anos hoje? 40. 40 anos. 40. Né? 40 anos de idade. E aí, lembrando franciscanos na sua época de infância, o que mudou daquela época para cá?
O que você... Olha hoje o Franciscanos, né? Enquanto prefeito, inclusive. Chega lá no bairro que você teve a sua infância inteira, e aí, claro, reminiscências muitas, saudades tantas, né? Mas você olha, o que você vê de diferente por ali? Muita coisa. Em relação à infraestrutura, por exemplo, hoje todas as ruas são asfaltadas. Tinha uns trechos a depender dos franciscanos, na divisa com Santa Teresa, muita parte escura. Eu me lembro, falando aqui contigo, vai passando um filme na cabeça, então tinha uns trechos muito escuros. A avenida era muito larga, e hoje em dia a larga era o canteiro, na realidade. Aí o canteiro hoje ele é bem pequenininho e são avenidas muito largas, então o fluxo de veículos é muito intenso. Já na minha época já tinha um bom movimento. Mas assim, o que eu sinto de diferença da época, e não só dos franciscanos, mas de modo geral, era o acesso aos serviços públicos, né? E eu era usuário de serviço público. Eu saía dos franciscanos para estudar lá no colégio municipal, quilômetros a pé, né? E saía do Tiradentes, onde também morei, para ir lá para o 2º grau polivalente a pé. Hoje em dia não é assim. Antigamente você ia levar uma amostra, uma coleta de fezes, de urina, para fazer exame de sangue, exame de urina, exame enfim, esses exames aí laboratoriais. Obrigado. Aí você levava num vidrinho, você levava você caminhava com aquele negócio, ia carregando dentro de uma sacolinha, ia lá para o Estefânia, ficava 1 hora na fila ou 2 para entregar a amostra, porque era lá no Estefânia que entregava, né? Isso lá na infância, isso nos seus 20 e tantos anos, 30 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Então, era essa a realidade. O acesso aos serviços públicos era muito difícil, não tinha com tanta facilidade. Hoje em dia, vira escândalo se você deixar um menino passar 3 quilômetros, e é para virar mesmo. Que bom que nós estamos evoluindo, né? Então, tem que ter o ônibus na porta. Se passar de 2 quilômetros, aí já tem que ter o ônibus. Se você vai para um hospital, certamente hoje em dia você não vai levar dessa forma o material para fazer o parasitológico. Mas você acha que as pessoas mudaram? Você fala muito na questão da infraestrutura, né? Poxa, eu bati o olho ali, eu lembro que as ruas não eram calçadas, não tinha iluminação, né? Mas e as pessoas mudaram? Né? E eu te pergunto isso pelo seguinte: quando você está num município interiorano, todo mundo sabe quem é todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe o que fulano de tal faz, onde trabalha, com que trabalha, quem é a esposa, quem é o filho, né? Onde o filho estuda. Tem essa aproximação. O Juazeiro, pelo menos o que eu conheço, né? Pelo volume de tamanho que possui, economicamente falando e afins, ele não tem esse viés, né? Ele é mais metrópole mesmo. O sujeito que está como seu vizinho, ele não quer nem saber da tua vida, ele está tocando a dele. Na tua infância era assim também? O pessoal tinha mais aproximação, mais proximidade, bem na verdade, né? Trocava mais ideia, conhecia mais um do outro? Eu vejo assim, Crispim, é um misto. Quando eu falava há poucos instantes da infraestrutura dos bairros e do acesso aos serviços, hoje, quando você vai para os bairros mais periféricos e mais distantes da cidade, ele parece com isso que eu disse lá na minha infância. Uhum. Se você vai para o Campo Alegre, por exemplo, você vai para muita rua de chão batido, que era o que eu encontrava na minha época lá em algumas ruas do Franciscano. Não eram todas, não. Porque lá é um dos bairros mais... um dos primeiros bairros da cidade, Franciscano, Pirajá e tal. Mas ainda hoje você encontra isso. E essa dinâmica da vida da década de 80, 90, que é essa que eu estou tentando rememorar aqui, você encontra também nos bairros periféricos. Esse perfil de pessoas, como você hoje cita, você vai encontrar, acredito que no universo que você convive, né? De trabalho, de academia, de escola, de faculdade e tal, que você faz, apesar de já ser jornalista formado, eu sei que você faz direito. Então é um ambiente meio diferente. Mas quando você vai para os bairros mais afastados desse grande centro, eu ainda vejo a vida funcionar dessa mesma forma. Então o Juazeiro ele é esse misto. Ele te permite um centro gastronômico. Ele tem áreas de metrópolis, mas ainda tem ali o quê de cidadezinha interiorana. Mas é muito. As pessoas se conhecem, as pessoas se veem, as pessoas ainda se chamam fulano de fulano. Você vai na casa e as pessoas conhecem, né? Em especial nas vidas nos bairros. Aqui é muito comum
você ter a presença marcante das igrejas, das comunidades das igrejas, sejam elas evangélicas, sejam elas católicas. E nas católicas em especial, o pessoal tem lá nos bairros as quermesses, aquelas realizações, aquelas festas, aquelas festividades, aqueles encontros, terço dos homens, encontro das mulheres, encontro de casal com Cristo. Então as famílias se encontram, elas se veem bastante na praça do bairro, nas efemérides do bairro. Então é muito comum em Juazeiro ainda você vivenciar aquilo que era da década de 80, 90, 70 para lá, nos bairros. Agora também quando tu sai da periferia, quando você sai daquele entorno e vai para o núcleo, aí a vida é essa correria que a gente constata, né? Uma cidade de médio porte, com um comércio muito pujante, com uma área central, um comércio muito aquecido, com inúmeros serviços, com inúmeras faculdades, centenas de cursos. Aí realmente vivenciei isso aí, do povo passar e não saber quem é quem, não se comunicar dentro de um coletivo, de um ônibus e por aí vai. Cara, como é que é para uma pessoa que nunca saiu do Juazeiro, né? Eu tô aqui imaginando na tua cabeça voltar para a tua infância, relembrar os bairros por onde você viveu, né? E, enfim, jogou bola, namorou, jogou a bola de gude, a bila, né? E hoje olhar para o Juazeiro e pensar, pô, hoje a gente tem aqui um aeroporto com volume de passageiros diário significativo, a gente tem uma economia pulsante, inclusive com introdução de negócios advindos de outros estados, mas também de outros países. Né? Você viveu essa evolução do Juazeiro. E é por isso que eu te falo que tenho muito orgulho. Né? A gente tem muito orgulho mesmo de Juazeiro. Quando tu anda no comércio de Juazeiro do Norte, que já não é nem tão concentrado na São Pedro como um dia foi, lógico que ainda continua sendo um corredor muito forte, mas aí todas aquelas ruas do centro da cidade, aí tu parte para o Pirajá, tu vai para o lado do Novo Juazeiro, o comércio se expandiu, Santa Teresa, lá para o lado do shopping na área. Então você realmente bate um orgulho muito grande de você ver que hoje a cidade que eu administro, e um sonho de infância, né? Então desde 8 anos eu tinha esse sonho e estar lá no meio dessa turma toda e ver a coisa... Você queria ser prefeito? Eu queria ser presidente da República, né? Sério? Sério mesmo? Aos 8 anos. Bom, um dia eu vou crescer e vou ser prefeito disso aqui, meu. Massa quando você perguntou assim, o que é que vocês falam, o que te faz lembrar da infância? Aí tem os flashes, né? Acho que todo mundo é assim. Eu me lembro de uma vez em que estava na sala de aula com a professora Francisca Carvalho. Eu a conheço, é minha amiga, ainda hoje a gente tem contato e tal. E naquela hora de apresentação, eu estava no Colégio Batista, né? Já no 4º ano. Me lembro que era por ali. E ali ela disse, perguntava a cada um o que é que você gostaria de ser quando crescer e tal, aquelas perguntas comuns que se fazem às crianças e tal. Aí ela, e você? Eu disse, político, com 8 anos de idade. Aí ela, menino, político não é profissão não. Para muitos virou profissão, né? Mas aí eu expliquei para ela, eu dizia, eu imitava os políticos, eu sempre tive facilidade de imitar. Não vou pagar esse mico aqui ao vivo, né? Mas Você imitava quem? Eu imitava todos eles, os candidatos de 88, né? Você faz o Lula? Lula, Brizola. Você faz o Brizola? Eu não faço hoje. Não faz o Brizola. Não faço nunca. Eu fazia na época. Eu imitava, se não a voz, mas eu fazia os trejeitos. Aí gostava, aí ficava prestando atenção no discurso dos caras e ficava... Você faz o Maluf? Você consegue fazer o Maluf? Eu acho que faria. Não, pode usar. Eu não vou pagar esse mico de jeito nenhum. Eu vim cru. Imagina aí. Eu vim cru. Eu não bebi nada. Mas aí você queria ser político. Eu falava. Aí ela se surpreendeu. Porque assim, quando você pergunta para o menino o que é que ele quer ser, o cara diz assim, eu quero jogar no Barcelona. Ele não diz que quer só ser jogador de futebol, né? Você pergunta para uma menina... Ela normalmente quer dançar balé, quer ser médica, veterinária, aquelas coisas todas. Me lembro até das respostas da época. Mas aí eu disse, eu quero ser o presidente da República. Minha mulher está aqui acompanhando. Você queria ser o quê quando você era criança? Sua professora te perguntou isso ou não? Você lembra? Lembro. Você disse o quê para ela? Na época eu gostava muito de botânica. Na época você gostava de botânica, queria ser botânica. Tá certo. Ele queria ser prefeito, queria ser político. Queria ser político. Era essa. Eu me lembro como isso na sala. Eu queria ser político. E era só um cara com seus 8 anos de idade no meio do resto e todo mundo olhando assim, meio atravessado.
sem entender direito, mas eu já gostava disso, gostava muito. E aí hoje eu me realizar, né? Hoje eu chegar a ser o prefeito da cidade em que eu moro, da cidade em que eu amo, realmente é muito, muito amo. É tudo muito hiper, é potencializado. E eu fico feliz. Eu tenho o costume de ir lá na Estátua do Parim, como diversão de família. Muitas vezes eu estou com a minha esposa, meus filhos no final de semana. Agora não, depois de prefeito eu só tenho ido atender a compromissos lá, né? Mas normalmente, e são muitos os compromissos, vale salientar. Quem chega de fora vem aqui, uma visita, a gente se seroneia, leva para lá e tal. Mas antes de prefeito, a gente estava num dia de domingo, vamos ao Horto, vamos. A gente ia lá, ia para a estátua e tal e tal. Então eu fico olhando aquela cidade, já se emendando com Crato, já se emendando com Barbalha. É grandioso demais, é gostoso você poder chegar aonde cheguei e era a realização de um sonho. Então vamos voltar para as reminiscências. Eu conversei aqui pelo Trocando Ideias com o prefeito de Barbalha, o Guilherme Saraiva, que é um amigo seu, um amigo querido seu, e ele fazia aqui umas explanações interessantíssimas contando sobre a vinda dos pernambucanos, formando Crato, formando Barbalha, né? Depois teve a sedição de 14, criação de Juazeiro. Ele conhece muito realmente da história aqui da região. Fiquei muito surpreso com isso, né? E conhece muito de cultura também. E ele falava a respeito das questões do bairrismo, né? O Juazeiro é indiscutivelmente a grande meca, não apenas no que pertine à questão religiosa, mas também no sentido econômico, né? É o coração pulsante da economia da região do Cariri. E aí você pontuou muito bem. Para você que não conhece, vem conhecer a região que você vai entender. A gente tem o Juazeiro no meio, ao lado do Crato e do lado do Barbalha. Então são 3 cidades muito juntas, né? Dá 5, 10 minutos para Barbalha, 15 no máximo para o Crato, e é uma avenida só que liga as 3 cidades. Então, observar o crescimento do Juazeiro dentro de uma região onde há um bairrismo pelo Crato, e você sabe que lá há esse bairrismo, e da mesma forma em Barbalha. Só que o Crato, ele possui, claro, né, evoluiu, cresceu, diferentemente do Juazeiro, e Barbalha da mesma forma, né? Como é que se observa essa situação, Gleidson? Uma cidade puxa a outra, não é? Quando você tem uma metrópole, que é o caso que acontece muito naturalmente com as capitais, rapidamente se forma uma região metropolitana no entorno dela, porque estrangula. Que é o que nós somos hoje. É o que nós somos hoje. É aquela palavrinha feia, mas nós já somos conurbados. Juazeiro, Crato, Barbalha, você vai ali na divisa Juazeiro-Crato, você daqui a pouco já está dentro do Crato e não percebe. É verdade. Né? Barbalha ainda tem também um time a depender de por onde você vai. Se você for pela Leão Sampaio, não percebe que já chegou em Barbalha. Existe uma rivalidade entre Crato e Juazeiro um pouquinho maior, um bairrismo maior, que é até salutar, né? Porque um fica se desdobrando para crescer mais, para apresentar melhores resultados e tudo. Eu acho que isso é bom, essa competição é boa também. Mas não tem como comparar Juazeiro exatamente por conta do que a gente conversou no começo, que é o fenômeno do Padre Cícero. Inquestionavelmente. Juazeiro é a cidade mais jovem das 3, e aí sai como um distrito do Crato, mas por conta do Padre Cícero, o fenômeno das romarias e todo o resto que vem a partir daí, Juazeiro hoje, aí sem bairrismo, que eu sou super simpático a todas as cidades da região do Cariri, reconheço a importância de todas elas, cada um no seu nicho, Crato com a cultura, berço da cultura, com grandes cabeças pensantes que norteiam, inclusive, o comportamento de outros daqui de Juazeiro, políticos e tudo mais, mas, inegavelmente, Juazeiro é quase o dobro do Crato, em tudo que você vai puxar aí, em crescimento econômico, em PIB, em geração de emprego, em número de comércios, em número de faculdades. Territorialmente, né? Em território, Juazeiro é um bairro do Crato, em território. Território. Mas aí quando você vai para todo o resto, nos números, Juazeiro é muito superior em termos de números. Mas Juazeiro já cresceu tanto que agora já passa pelo processo de verticalização e expansão para as cidades vizinhas. Então, quando você vai para Juazeiro, aqui por onde esse estúdio está, daqui a pouquinho ele se liga com Barbalha, por aqui por dentro, como a gente chama, saindo da Avenida Leão Sampaio. E hoje está se tornando atrativo ir para morar em Barbalha, morar em Crato, em regiões muito próximas, e vir trabalhar em Juazeiro. Né? Então isso acontece. E isso puxa o desenvolvimento para todo mundo. E já está acontecendo com Missão Velha. A partir dessa integração que foi feita pela nova rodovia, que o governo do Estado
nos deu essa rodovia ali pelo aeroporto, né? A da Anisté, rodovia Anisté, né? Fazer ligação de Juazeiro a Missão Juazeiro, Velha. Missão Velha ali pelo aeroporto. Eu acho que você conhece, né? Ali tem um loteamento, o Sombra do Juá, gigantesco. Depois do Sombra do Juá, tu chega em Missão Velha. Depois vem o Gaviãozinho, né? Gaviãozinho, depois se emenda com Missão Velha, já tá muito próximo também. Então, esse crescimento de Juazeiro do Norte, ele é interessante para toda a região do Cariri. Eu vejo um Juazeiro naturalmente assumindo esse protagonismo, mas que precisa de que essas outras cidades também se desenvolvam para que não aconteça o estrangulamento que já ocorreu em outras tantas cidades Brasil afora. Fortaleza isso foi muito comum durante muito tempo e ainda hoje é. As cidades vizinhas passam a ser cidades dormitório, cidades em que as pessoas vão lá para morar literalmente, mas toda a carga de serviços em cima da capital, da metrópole. Aí Juazeiro, se isso acontece, não aguenta. Por que Juazeiro não aguenta? Porque você calcula vários transferências de renda do governo federal per capita. Então, a partir do momento que o cara é residente em Crato, residente em Barbalha, em Missão Velha, mas ele se vale dos serviços de Juazeiro, ou em outras cidades, né? Caririaçu, Farias Brito, assim vai. Juazeiro não suporta, porque daqui a pouco, vou dar um exemplo para ti, a pessoa precisa de fazer uma consulta especializada, ou um exame mais caro, ele pega um comprovante de endereço de um parente que mora aqui e ele vai para o serviço público do município. E aí sufoca o serviço público. Sufoca o serviço público. Então, por um lado, é bastante gratificante saber que Juazeiro é isso, cresce mesmo, cresce com muita força, mas... Por outro lado, é importante que as outras cidades também acompanhem esse crescimento, e eu vejo que aqui rola muito isso, trabalha com a saúde, o Crato, por conta de boas administrações, inclusive, tem dado aí exemplo, para desafogar, porque senão fica difícil para uma cidade como nós temos, uma arrecadação muito pequena e um desafio muito grande pela frente. Você é flamenguista, né? Doente. É sério? De assistir jogo, de torcer? Muito. Hoje já foi para o estádio? Hoje já fui no Maracanã. Assistir jogo do Flamengo. Você foi para o Maracanã, já, você teve coragem? Já, com a esposa. De ir para o Maracanã assistir jogo do Flamengo. Em que época? Porque eu lembro do Flamengo, na época do Zico, do Adílio, do Júnior, né? Tu já é antigo desse tanto? Também não chuta o balde, né, pô? Não, mas é sério. Eu lembro que eu ficava na sala de casa com meu pai e ele era torcedor do Flamengo doente. Doente, né? E eu sempre fui corintiano, bem na verdade, desde os 7 anos de idade. Eu assistia porque, enfim, estava lá, tinha que assistir. Né? Criado em São Paulo, né? Eu lembro bem dessas pessoas, dessas figuras, porque eram grandes nomes do Flamengo. Né? Raul, Zico, Adílio, Júnior, os nomes que eu lembro. Né? Mas depois desse time também acabou-se o Flamengo, né? Que provocação. Que provocação mais Corintiano batendo no flamenguista desse jeito. Sem dó nem piedade. Eu não peguei aquela época áurea do Flamengo da Você década de 80. Você também não está tão, você tem 40 anos. 40, mas quando eu estava nascendo, o Flamengo estava ganhando o Campeonato Mundial. Né? Então, eu não peguei aquela época. 81. Com Zico. Pois é, com Zico, Nunes, Adílio, Tita, Moser, aquela Júnior. Era um time massa. Então, aquele time ali, óbvio que não deu para acompanhar. Mas já em 87, 88, eu me lembro de já, bem criança, já acompanhando o Flamengo. Aí, meu maior ídolo no futebol, o Júnior. Né? Aí eu peguei o Júnior. Vovô Júnior com 40, 42 anos e aí Flamengo campeão brasileiro de 92. Aí já com o Júnior. Eu peguei o campeão de 80 e aquela disputa que tem da Taça União e tal. Ali eu me lembro também daqueles flashes, daqueles momentos. Bebeto. E agora, recente, não vem dizer que o Flamengo não foi forte, não, porque... Pelo amor de Deus, cara, em números, se você pegar os números do Flamengo, das conquistas, das vitórias, do número de pontos corridos, o Flamengo fez um destroço no campeonato agora. Você é o tipo de torcedor que acompanha números, né? Também, eu gosto. Não, eu tô brincando com você. Eu sou do tipo de torcedor que torço. Você perguntar quem é o centroavante do Corinthians hoje, eu não vou saber te responder. De verdade. Hoje eu não tenho mais tempo. Mas sou corintiano doente. Pra falar a verdade, hoje eu não tenho mais tempo. Infelizmente. Eu nem sempre posso parar para assistir a um jogo do Flamengo e já tá com um tempinho.
Mas vai para uma final, tá afunilando o campeonato, aí vamos parar um pouquinho pra gente assistir, que faz bem para a alma. Sim. E os meus meninos já pegaram a doença do pai. Flamenguistas também? Total. Tadinho, e muito, né? São felizes demais. São novos ainda? Vale salientar. Quantos anos tem? Um tem 14, o outro tem 11. Dá para curar ainda? Meu Deus do livre! Dá para curar. E aí eu fui pro Maracanã com a minha esposa, né? E eu quero aproveitar para contar essa passagem para ti, porque assim... E eu ia levar os meninos, eles não quiseram e tal, e fui com minha esposa para lá, foi recente, fui no jogo Flamengo Independiente. O Flamengo empatou, mas no resultado acumulado perdeu a Copa, era Copa da América, Supercopa, não me lembro agora qual era o nome do campeonato, mas o Flamengo empatou com o Independiente. Cara, foi uma loucura no dia do jogo. Bomba de efeito moral, uma ruma de gente correndo para um lado e para o outro. Ele é polícia. Era uma avalanche, e a gente corria também para um lado e corria para o outro. A gente dizia, meu Deus, e para onde é que a gente vai, né? Gente pra caramba. E aí rolou muita confusão, muita briga, que graças a Deus que eu não levei meus filhos. Mas aí foi uma sensação assim, bem... Um misto de muitas sensações, de muita tristeza, porque eu dizia, poxa, eu estou aqui no meio de um negócio desse com a minha esposa, né? E a gente já se preocupa logo com ela. Mas, por outro lado, quando a gente conseguiu ir para dentro do estádio e ver aquela torcida, acho que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu cresci vendo o jogo do Flamengo aqui na Globo. Era Flamengo todo domingo. Aí... E aqui? Você tem time, não? Aqui em Juazeiro tem o Icasa, que quase deslancha, né, Brasil afora. Teve um problema... durante um campeonato, vinha ganhando tudo, precisava ganhar por um empate, uma de 5 que faltavam e acabou, situação complicada. Então a gente tem o Icasa, tem o Guarani, agora tem também o Cariri e o Campo Grande, são 4 equipes. Né? Das 4, você torce para quem? Politicamente, eita, como tu me ajuda. Você já me ajudou. Politicamente falando, eu não podia dizer que torço ninguém. Mas é porque, na realidade, eu sou tão vibrador com as coisas do Juazeiro... Você tem cara de casiano. Não, por incrível que pareça, deixa eu lhe dizer. Eu, pelas cores... Guarani. Quando eu acompanhava, eu gostava do Guarani. Hoje eu gosto de todos. Aí diz assim, mas hoje que eu sou prefeito, eu gosto de todo mundo. Não é não. Porque assim... Quando, na infância, você ainda é mais fanático do que hoje. Eu não sei se todo mundo é assim, mas meus filhos, por exemplo, hoje eles são mais fanáticos do que eu. Aí, na época, se você colocasse um time do Juazeiro, o Flamengo é Flamengo, seleção brasileira, o Flamengo é Flamengo, era aquela coisa doentia, né? Hoje eu ainda continuo um torcedor muito forte, mas se fosse qualquer time do Juazeiro, eu digo, não, eu quero que o time do Juazeiro vença. Que é bom pra gente, rapaz, bota o nome lá em cima e tal. Então eu passo a pensar dessa forma, como bairrista, como torcedor da cidade que sou. E aí não é político, não. Aí realmente é isso. Até quando envolve os times do Ceará, por exemplo, que não seja o Flamengo, Ceará e Fortaleza. Aí a turma daqui tem uma rivalidade, hora um, hora outro. Me parece que o Icasa tem uma rivalidade muito grande com o Fortaleza. Parece, né? Certeza. A rivalidade deles é enorme. E o icasiano raiz mesmo, ele quer que o Fortaleza caia para a segunda divisão. Sim, claro. E eu não consigo torcer assim. É o corintiano em relação ao palmeirense. Pronto, é o Flamengo em relação ao Vascaíno. O Palmeiras foi jogar o Mundial, aí o pessoal pedia, vamos torcer para... Você acha que o corintiano vai torcer para o Palmeiras, meu? No Mundial? Pois eu consigo torcer para o Ceará e para o Fortaleza contra qualquer time de fora do estado do Ceará. Entendeu? Eu gosto, aí eu passei a ver dessa forma, mas aí mexeu com o Flamengo, não, deixa o Flamengo lá quietinho, que é uma coisa diferente, é uma coisa que dói no coração, aí eu... Um cara que acompanha, né, o Flamengo como você sempre acompanhou, um cara que tem aí o Guarani também de forma mais carinhosa guardado, hoje você gosta de todo mundo como você colocou, mas o Guarani já chegou a ser da preferência aqui no município, né? E que vê... Tem um estádio que está sendo construído, a gente tem um estádio que chama-se Estádio Romeirão, e agora está passando por uma operação de transformação por conta de uma ação do governo do estado em parceria com o município. Não é mais um estádio, está virando uma arena multiuso. Então a gente vai ter daqui a pouquinho... E vale salientar, maior do interior do Nordeste. Pois é, o que eu queria colocar aqui. A gente vai ter uma arena... com capacidade de receber jogos do Campeonato Brasileiro, né, jogos oficiais da CBF, grandes shows, e essa é a finalidade. Então, um cara que é torcedor do Flamengo, que tem uma história de acompanhamento, né, do futebol, como é que é ser prefeito
dessa cidade que está ganhando aí, né, um equipamento gigantesco. Como será essa arena, Romeirão? A expectativa é muito grande. Vamos pensar aqui sob vários ângulos de visão. Como prefeito, numa brincadeira uma vez, numa conversa com o Quintino, para quem não conhece, já que você sempre gosta de falar, o pessoal acompanha daqui ou acompanha de fora, é o secretário de Obras Públicas do Estado do Ceará. E aí ele falou: prefeito, quer tomar de conta do Romeirão? Eu digo: pelo amor de Deus. Eu tenho Eu tenho uma folha estourada, né? Ali tem que passar por um processo, acredito, de terceirização mesmo, colocar na mão dessas empresas que vão dar o up, o gás em todo na arena, shows para eventos, para tudo que tem que acontecer. Mas no município, da forma como nós temos, com 60% de folha como eu peguei, enxugando o máximo que podia, o que não podia, já baixei para 54%. Com os reajustes que a gente concedeu agora, vai para 55, 56. Não, me deixa bem quietinho, porque até com o que eu já tenho, nós já estamos sofrendo bastante para o momento. E a gente tem que cuidar do amador, a gente tem que cuidar da areninha, das areninhas que serão entregues já agora também pelo governo do estado, pelas reformas que nós estamos fazendo das quadras, enfim. Então, eu disse: não, para a gente dar um passo de cada vez com planejamento e organização, Quintino, ele riu e disse... Lá em Fortaleza eu pergunto todo dia se o Sarto quer o Castelão. Também é difícil. Não tem como, lógico. A prefeitura é difícil. Então, por esse olhar, eis a preocupação de como isso vai gerar, de como vai render. Como cidadão, como prefeito de uma cidade que sei que isso vai trazer muitos dividendos para cá, recurso, receita, a empolgação é enorme. Eu estou esperando que isso aconteça o quanto antes. Existe a expectativa de inauguração já para agora, para um dia 25. Né? Expectativa agora para 25 de março. E aí entrar em ação para que ela cumpra com a sua finalidade de arena multiuso e vai gerar muito emprego, muita renda para cá, e isso deixa o prefeito extremamente empolgado. Com relação aos nossos times, é outro olhar que eu preciso ter, é esperar que haja uma organização melhor. Porque você veja, rebaixar o time porque escalou um cara depois do segundo cartão amarelo, é erro tão primário que bota a perder todo um planejamento, uma programação deles próprios. E a prefeitura ficou de fora. Agora, né? Então, nossos times viveram tempos áureos. O Icasa foi campeão cearense, né? Aquela dividida entre os 4 times. Aí quase sobe para a Série A. Já imaginou um time do interior do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro? Não é um problema para ti, enquanto prefeito, né? Vamos mudar o viés, né? O olhar em relação a essa obra. Claro, é uma obra importante, gigantesca, vai trazer dividendos para o município, como você citou, por ser uma arena multiuso, não são só jogos, né? A gente vai ter também muito evento celebrado ali nesse espaço para a sua inauguração. Mas um município que tem um equipamento desse porte tem que ter time condizente com o equipamento, né? E a gente não percebe uma situação, embora o Juazeiro seja independente economicamente falando, né? Porque você administra uma cidade que, diferentemente das grandes, ou da grande maioria das outras da nossa região, a gente tem 1 milhão de habitantes aqui, são 43 municípios formando a região do Cariri e 9 municípios formando a região metropolitana. Então você tem um município que vive da sua própria economia, não é só FPM, não é só aposentado. Mesmo diante dessa realidade, a gente não percebe um investimento seguro. Alguém arruma água para ele, por favor? A gente não consegue perceber um investimento seguro, né, mais pulsante, de uma empresa, né, de um grupo de empresários para a manutenção das equipes de futebol do município. E aí, muitas vezes, a prefeitura é pressionada. Isso. Eu pensei que você não ia pensar em tocar nesse assunto, mas é pressionante. Né? E vocês não têm dinheiro, e aí, como faz? E aí é muito importante que você toque nesse assunto, porque o torcedor que é apaixonado, a torcida do Icasa é de dar inveja a qualquer outra torcida do Brasil, assim, vai de igual para igual. É de torcida gigante, não só de juazeirenses. Tem torcida espalhada no Cariri inteiro e tudo, vem gente de todo lugar. De Fortaleza também, então, enfim, é time grande. Está passando por um momento muito difícil nos últimos tempos. Mas é time muito grande. O Guarani, por consequência, por ter uma rivalidade direta com o Icasa, também tem um leque de torcedores
muito fortes, muito influentes na região, na cidade e tal. Mas aí a turma não tem que perceber que hoje em dia nós estamos vivenciando o quê? O Ronaldo compra o Cruzeiro, o Russo comprou o Chelsea, o grupo, não sei das quantas, está comprando o Palmeiras, o Fluminense, o Vasco. Então nós estamos vivenciando uma onda de privatização das empresas privadas comprando times. O Cariri é uma empresa, de uma empresa. Do Rosenberg, né, do Nelinho, do grupo Anjo da Guarda, do grupo Afago. Pô, então, aí não é mais aquela historinha de ficar a prefeitura financiando time profissional. Gleidson, tu está dizendo que com isso não faz parte do teu projeto aportar recurso para os times profissionais? Sim, mas tem uma série de coisas que precisam ser observadas. Em 2021 eu joguei a real para eles. Impossível, com todas as letras da palavra impossível. Nós pagamos 50 milhões de dívida, a gente não tinha por básico. Se eu, numa pandemia, aporto recurso para time profissional de futebol, obrigado, querido, aconteceria do Ministério Público no outro dia abrir um procedimento para entender o que é isso. Então, não é por aí que funciona. 2021 era fora de cogitação, por tudo que a gente já enfrentou de dificuldade. Pandemia, receber um governo da forma como a gente recebeu, e aí vai. 2022, Gleidson, você quer fazer algum tipo de aporte, de investimento nesses times? Sim, mas aí a gente tem que ver o que o Ministério Público exige, o que a lei exige, qual é a contrapartida que esses times têm para dar para as crianças carentes do município, para os alunos das escolas públicas. Eles têm que apresentar um projeto em que o município coloque um recurso, mas não é para fomentar o time para ganhar campeonato e tudo tão somente não. Tem que dar essa contrapartida, porque a lei exige, porque é moralmente correto e etc. Mas por mais que o município entregue alguma coisa, invista alguma coisa para o time, não pode pensar nisso não, em receber recurso do governo e achar que vai ser determinante para o time voltar a ser grande. Não. Aí requer todo um planejamento, uma organização, buscar recursos da iniciativa privada, é isso que você disse. E fazer por onde esses times se inserirem nesse contexto que nós estamos vivenciando Brasil afora, mundo afora. Nós já estamos copiando o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Então, realmente é assim. Vai participar, Gleison? Vai. Você colocou uma situação aqui agora, né? A gente está vivenciando o que outras partes do mundo também vivenciam, né, na contemporaneidade. E aí tem muita gente que não conhece o Nordeste, que acha que o Nordeste, né, é aquele solo batido, do chique-chique, das pessoas passando fome, né, miseráveis, sob o sol causticante. Não é a nossa realidade, graças ao bom Deus, e já não é mais a realidade de muita gente, diga-se de passagem, né, nos mais diversos rincões do Nordeste brasileiro. Então, quando você coloca isso, pode ser que tenha alguém, a gente não sabe quem está assistindo, né, mas pode ser que alguém olha assim e diz assim, cara, esse cara tá doido, porque tá no universo lá no interior do Ceará, falando da Europa. Como? Porque desconhece o que é o Cariri, porque não sabe o que é o Juazeiro do Norte, né? O Juazeiro é realmente um universo. Eu diria que eu costumo dizer isso mesmo. O Cariri e o Juazeiro é um grande universo de muitas cabeças pensantes e de muita oportunidade. Mas de muita oportunidade mesmo, né? Deixa eu aproveitar para fazer aqui uma análise em cima disso que você cita, e é uma verdade. A turma que vem de outras regiões, muitas vezes elas não têm o tamanho, a noção, a dimensão do que se vive e que se respira aqui. E também eu não boto a culpa não, sabe? É normal. Às vezes o cara da área urbana acha que o pessoal da área rural é menos desenvolvido. Algumas pessoas ainda pensam assim. O Jeca Tatu, da região sul, o matuto nosso aqui o cara acha que porque é da área urbana, aí lá na área rural tem um Jeca. Cara, o pessoal da área rural anda vencendo tudo quanto é de etapa, de concurso, ocupando os melhores lugares, porque a turma tem estudado bastante. E aí, puxando a sardinha para cá, para o Ceará, nós temos a melhor educação do Brasil. Né? Então, assim, vamos devagar com o andor, porque o estado do Ceará é referência em educação. Então, nós temos um povo muito politizado, um povo culto, um povo que estuda, um povo que os resultados falam por si. Quando tu vai para ITA, IME, SPSEX, só dá cabeça chata, só dá cearense. Né? Então, é um povo realmente muito pujante. Aqui em Juazeiro do Norte, dentro desse contexto, se eu estou dizendo que o estado do Ceará tem uma educação digna de aplauso pelo Brasil afora. Aí os números falam por si, não é questão de achismo nem bairrismo, né?
A Juazeiro tem mais de 100 cursos universitários. Tem curso para todos os gostos. Juazeiro né? é um polo de ensino superior. Um polo de ensino superior. Então o cara tem 3, 4 faculdades de Direito, tem 2 faculdades de Medicina, tem todas as faculdades que você imagina aí. De filosofia, de arte, de música, de arquitetura, de engenharia. São mais de 100 cursos. Então, realmente, quando você fala assim, para quem não conhece o que é a nossa cultura, que foi o terceiro polo calçadista do país, o 5º polo metal mecânico do país, Juazeiro do Norte, que é com panela, né, que aqui, como a gente tem aquela cultura, voltando aqui um pouquinho para a ideia do Padre Cícero, como o Padre Cícero incutiu isso na cabeça das pessoas, orar e trabalhar, isso não vai cair de moda nunca. Nunca vai cair de moda, né? A religião é milenar, ela é desde quando o homem é homem, desde quando o mundo é mundo. E o trabalho dispensa comentários. Sem ele, ninguém vai para canto nenhum. E Juazeiro tem muito disso, porque isso foi pregado muito presentemente pela lição do Padre Cícero. Aí nós produzimos aqui e ainda vendemos para o resto do Brasil. Em especial Nordeste, Minas, região Norte. O que nós temos de comerciantes ali vendendo paninho de joia, como a gente diz, que aqui também já foi um dos grandes polos de bijuteria, de ourivesaria. Diminuiu mais, mas nós tínhamos muito disso. Por quê? Porque aqui se produz. Também, né, arrefeceu. O calçadista deu, depois da entrada da China na competição, aí a Franca se reinventou, Novo Hamburgo se reinventou e região do Cariri foi meio que deixando para lá. Não acompanhou essa evolução, mas ainda temos uma indústria forte, ainda respeitada, né, com algumas marcas respeitadas. Mas é isso, eu falo com empolgação da nossa região. Aqui tem cabeças pensando para dar e vender e emprestar. Nós somos fortes. Você falou do Ceará. O Ceará é exemplo na educação Brasil afora. Né? Isso a partir de Sobral, e aí ramifica, evidentemente, para outros municípios, de outras regiões. Tem muita ação do governo do Estado, tem muita prefeitura trabalhando. Né? A gente tem um prefeito aqui, um ex-prefeito, hoje deputado estadual, o Guilherme Landim, de Brejo Santo, que também foi premiado, né? Foi alvo de inúmeras matérias nacionais por conta da excelência da educação ali ministrada. Né? Para as pessoas da região do Cariri que vão te assistir através do canal, né? Do Trocando Ideias, muita gente deve questionar, o cara é do Podemos, é aliado do senador Eduardo Girão, que é opositor ao Camilo Santana. O cara está falando bem do Camilo, mesmo que por osmose. Não citou mais por osmose, porque falou do Ceará, e o Ceará é governado pelo Camilo. Né? Como é isso, cara? Porque ele é aliado do Camilo também. Ele quem? O prefeito ou o senador? O prefeito, né? Porque você está falando, o povo vai dizer, ele, né? Ele, o cara é do Podemos, o cara do... E o cara é aliado do governador. Na realidade é assim, independente da aliança política, o que a gente tem que ter é hombridade ao abordar as situações. Se um opositor for criticar a educação do Estado do Ceará, ele vai perder tempo. Tem lógica, né? Porque o número fala por si, é desarrazoado. Os dados gritam. E gritam muito alto o Brasil afora. Né? Nós temos experiências tão exitosas que vem gente de outros estados acompanhar de perto o que está sendo feito aqui em cidades de destaque, como você citou aí. Tem Cruz, Milhã, Sobral. Os meninos de Fortaleza das escolas privadas. As escolas privadas de Fortaleza, pelo amor de Deus, eles saem ganhando medalhas e prêmios aí, Brasil e mundo, às vezes, né, disputando. Aí onde eu faço uma ressalva. Não vamos ficar felizes demais com tudo isso que nós estamos apresentando, porque a educação do Brasil tem desempenhos pífios em relação ao resto do mundo. Então, num primeiro momento, a gente tem que enaltecer que nós somos muito fortes na educação, o estado do Ceará, e aí onde o Juazeiro tem que correr, o Juazeiro ficou nas últimas posições, viu? Infelizmente eu recebi assim. Vê, a pandemia bagunçou tudo, eu não sei nem como é que vai ficar, porque realmente, Crispim, não sei se você tem filhos, mas eu que tenho filhos em idade escolar, e estudam em escola particular, e tudo direitinho, escola conceituada, renomada, mas não é a mesma coisa da aula presencial. Essas crianças, esses adolescentes vão ter, infelizmente, aí que correr muito contra o tempo para cobrir os 2 anos de pandemia. Essa é uma realidade. Mas quando eu assumi o governo, Juazeiro já estava nas últimas posições, em especial no 2º e no 5º ano. No 9º ano também nas últimas posições, mas ficou ali em 113, 115. Olha só, as melhores posições de Juazeiro foi no 9º ano,
em 113 e 115. Quando vai para a avaliação do segundo e do quinto ano, aí Juazeiro foi para os últimos lugares no estado de Ceará. Despenca mesmo. Então, nosso desafio... E qual é a explicação para isso? Teve uma época de muita greve. Faltou investimento, faltou apoio ao professorado. Faltou muita treinamento. Coisa. É um conjunto, né? Faltou planejamento. Por exemplo, no meu governo agora, quando eu assumi, Juazeiro não contava com um sistema em que pudesse mensurar em cliques quantidade de alunos que estão abaixo da média, faltosos, plano de aula de professores, um sistema que compilasse tudo isso. E hoje nós já adquirimos esse sistema. Por quê? Porque quando você vai através desses dashboards, né, que é a palavra da moda, quando você vai para esses painéis, e esses painéis te entregam essas informações, aí você consegue mensurar onde é que está a tua deficiência, onde é que está a falha, como focar para melhorar naquela matéria, naquela disciplina. Então, o Juazeiro não tinha isso. Então, o Juazeiro deixou de investir, mas muita coisa foi feita que pode ser experimentado no médio prazo. Eu não tenho aqui a pretensão de achar que no final do meu governo eu já entregue colocando Juazeiro aí nas melhores posições. Você sabe que a educação é uma coisa de... É lenta, é gradual, é paulatino. E a educação do Ceará cresceu desse tanto por quê? Anos e anos de sendo levado a sério, né? Não são 4 anos, nem 8. O Camilo tem seu mérito, lógico que tem, mas isso aí é um programa de Estado, deixa de ser de governo, né? E aí vem o Mais Pai, o Infância, todos os programas que eles... O Pai que Mais Pai, que depois ele traz, ele pereniza. Aí os municípios vão ali, o Estado gerenciando e a coisa vai fluindo. Agora, como eu te dizia, educação, irmão, nós não podemos nos conformar com o Brasil ocupando as últimas posições. Se você pegar o exame internacional do PISA, o Brasil fica de 54 países avaliados, dos 50 para lá. Em matemática, ciências, linguagens, é o último, é o penúltimo, é um dos 4 últimos. Aí, infelizmente, não dá para a gente se vangloriar. Aí fizeram um programa do governo federal, do novo Fundeb, que colocou recurso pra caramba no Fundeb. Há muito tempo a Constituição da República já exige que 25% de todos os recursos do município devem ser aplicados na educação. Não é? Eu tenho, sinceramente, um olhar muito particular em relação a essa questão da educação no Brasil, sabe, Gleidson? A gente teve aí um boom, e isso é salutar, né, de unidades de ensino superior abertas, né, em anos passados. Eu não vou comentar governos aqui, mas em anos passados nós tivemos o surgimento de inúmeras universidades. Inúmeras. Isso facilitou o adentramento do aluno brasileiro no ensino superior, né? Porém, muitos dos alunos não sabem conjugar um verbo. Certeza. Você pega trabalho de faculdade, o cara está colocando min não conjuga verbo. Então você tem a comprovação absoluta que na base a educação não foi satisfatória. Foi necessário um investimento no ensino superior, né? Mas se você esqueceu da base, meu irmão. Esqueceu da base. Esse é o grande problema. E aí tem outros detalhes que precisam ser observados. Hoje nós estamos num dilema. O Fundeb tem dinheiro? Tem. Muito, muito. Em comparação com o resto do município, então, é uma tristeza, porque você não tem dinheiro para assistência, por exemplo. Hoje eu faço assistência com 70% de recursos próprios, viu? Que é diferente do que se fazia antigamente, meio mundo de programas e tudo mais. Então, a assistência você faz com recursos próprios. Saúde, não há dinheiro que chegue se você não investir em saneamento, se você não investir lá na base. E não adianta dizer, olha, a Constituição, as leis determinam 25% para educação, 15% para a saúde. Isso é balela. Isso é balela. Isso aí são números frios. Isso aí é teoria. Vamos para a prática. Então, na prática, não adianta você ficar remediando, porque não tem dinheiro que chegue. Você vai remediar. Então, você tem que investir na base, numa alimentação de qualidade, em hábitos saudáveis, em saneamento. Então, tudo isso requer um investimento que não é só aquele da ponta da saúde. Beleza. Vamos deixar isso aqui um pouquinho, dá para não derivar para outros tantos temas, que aí vem cultura, turismo, etc, etc. Mas a educação, em relação a todo o resto, tem dinheiro muito. Só que olha só que ironia do destino. Você tem que valorizar o profissional da educação. Beleza, isso é muito óbvio. Hoje o diretor da escola de Juazeiro do Norte recebe uma gratificação entre 800
e R$ 1.400. Então, isso não é gratificação que se dê para um gestor de uma escola com 1.000 e tantos alunos, com responsabilidade enorme nas costas. Por R$ 1.000, Crispim. Mas aí, tu não pode aumentar. Aí a pergunta que não quer calar. Mas o município não tem dinheiro? Tem. O Fundeb não dá? Dá. Mas aumenta o salário dele. Mas tem um limite. Mas não pode passar do limite. Tem um limite. Da lei de responsabilidade fiscal. Aí como é que nós vamos conseguir essa sintonia aí? Se você começa a jogar para a iniciativa privada, aí vem uma claque. Está privatizando a educação. Vai fazer o quê, irmão? Você vai pegar esse dinheiro, como tu vai valorizar os profissionais, se a lei geral, a lei de responsabilidade fiscal, diz que você não pode passar de 54%. Então, quando tu soma com todas as outras secretarias, quando você aumenta o salário aqui dos professores, diretores de escola, coordenadores, psicopedagogos, etc., e todo o resto, soma com o resto do funcionalismo. Aí não vai, bate num teto. Aí o cara diz, ei, tu quer me dar a progressão vertical? Não, porque tu vai estourar aqui. E se estourar aqui, o município fica negativado. O gestor responde por improbidade e deixa de receber recursos. É uma falta de lógica. Então, o Fundeb ele tem que ser estudado de uma maneira de dizer assim, deixa o Fundeb só para a educação, tira do meio da lei de responsabilidade fiscal, vamos gerenciar essa verba aqui à parte. Aí, criar uma folha específica. Vamos criar uma folha específica, né? Você tira o peso do percentual que é imposto pela Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? 54 pontos que você citou. E, evidentemente, tem muito prefeito que adoraria que isso acontecesse. Né? Indiscutivelmente. Agora tem muito prefeito arrancando os cabelos, sem ter com a mínima condição. Eu te acompanhei no rádio, eu vi que você falou sobre isso, arrancando literalmente os cabelos, porque ele diz... Tem um dinheiro para dar os 33% do Fundeb? Tem. Mas vai estourar os 54%. Tu tá vendo? Aí aqui, Iglesias, por que foi que tu deu? Porque eu tenho uns planos para driblar isso. De que maneira? Parceria com associações para tirar os mercados da folha. Às vezes eu quero falar tá pesado demais e quem está lá às vezes não entende, né? Mas vamos lá. Tira os mercados da folha do Fundo Geral do município. O terminal rodoviário. Não descarta a possibilidade de terceirizar o Maria Amélia. Deixa eu ver outra. Um plano de aposentadoria estimulado que nós vamos fazer, já está bastante avançado o estudo, daqui a pouco a gente já coloca em prática, para que as pessoas se sintam motivadas a se aposentar. E torcer ainda para dar tudo certo. Torcer para que o município cresça de 15% para mais. Mas você tem que lembrar o seguinte, né? A projeção que você faz dentro do município, ela precisa estar condizente às expectativas de crescimento do país a partir do planejamento do governo federal. Né? Porque, de repente, você faz um planejamento que é uma maravilha, o governo vem, né? Não consegue evoluir, e aí os seus planos escorrem pelo ralo, indiscutivelmente. Para não parecer um planejamento irresponsável. Então, se foi irresponsável, não foi planejamento. Né? Mas, para não parecer isso, pelo contrário, nós somos extremamente meticulosos com relação a isso. Eu projetei um crescimento para 15% de Juazeiro depois de 2 meses de governo. E de que maneira? Acompanhando o crescimento do Fundeb, acompanhando o crescimento do valor aluno, o VAAF, do Fundamental, o VAAT, que é outra sigla que vai me falhar agora a memória, mas eu vi o crescimento dos dois, vi que foi exponencial, vi o crescimento de Juazeiro com relação a Juazeiro mesmo, o que nós estamos arrecadando a título de IPTU, ISS e tal, vi o crescimento do ICMS, do IPVA, então aquilo nos permitiu fazer uma projeção de crescimento de 15% para mais. Só que aí existem os chamados casos fortuitos, ou de força maior. É aquilo que a gente não consegue prever. Não sei que é estudioso do direito sabe disso. Então, o que é que você não prevê? Uma guerra. O que é que você não prevê? Uma pandemia. Mas eu não posso me destoar demais da realidade e dizer eu não vou dar 33% porque eu acho que vai ter uma guerra. Não tem condições de você fazer assim. Então, a gente fez um planejamento com base em números reais, de acordo com esses... dados que eu acabei de passar para você, e nós temos os números exatos de como nós crescemos em relação ao ano anterior. O Fundeb em especial, o crescimento foi exponencial, mas aí vem a danada de uma guerra. Aí eu já me preocupo, Crispim, porque com uma guerra dessa, preço do combustível lá em cima, faltando insumo para o resto do mundo, o primeiro bimestre o país cresceu, a indústria caiu 7,2%, o comércio caiu 3,5%. Amiga, epa!
Aí se cair tudo, meu irmão, como é que vai gerar imposto? Como é que vai gerar receita? Vamos fazer uma avaliação aqui. Aí eu não tenho como prever. Eu tô lhe escutando aqui com muita atenção e eu tenho certeza que quem está acompanhando o canal também o está. E tenho certeza absoluta que devem ter pensado o seguinte: o cara está falando em um bocado de número, ele deve ter estudado um bocado, tem aí uma concepção plena da ação administrativa. O que será que ele pensa do governo Bolsonaro? Estamos aí com 8 pau a gasolina o litro. Eu recebi um print hoje mais cedo. 7,97 o litro da gasolina. Está 8 conto. 8 conto. 16% de reajuste do gás de cozinha, 24% do diesel, 18% da gasolina. Né? Você acha que tem jeito isso aqui ainda, Gleidson? Tem. Né? E a partir de quê? O que tem que ser feito hoje para a gente poder solucionar esse imbróglio todo que tem ocasionado um prejuízo incalculável ao bolso do trabalhador brasileiro? Porque não é só gasolina, não. Você não tem carro, você vai pagar mais caro o seu pão, você vai pagar mais caro o seu feijão, o seu arroz. Geral. Né? E o governo tem recurso. Cascata, sem sombra de dúvida. É geral. Como é que você acha que dá para consertar isso? Veja bem, não é fácil. Primeiro, é importante dizer que, assim, o clima político estabelecido no país não vai permitir o crescimento do nosso país. Independente de quem esteja à frente da gestão. Esse é o grande problema. Porque, assim, Crispim, você me perguntar sobre isso agora para o defensor do governo federal, ele vai atribuir automaticamente a questão da guerra, que indiscutivelmente hoje já influencia. Por quê? Porque a Rússia é a grande fornecedora de energia para o mundo, para boa parte do mundo, para a Europa. E não venha me dizer que o que se faz na Europa, na Rússia, não influencia no Brasil, porque aí, pelo amor de Deus. Influencia, mas a gente sabe também pesado. que mas antes dessa disso, guerra havia toda aquela política de preços atrelada à dolarização, e tal. Pronto. O dólar está indexando, a gente não tem refinaria, 18 refinarias. 18 refinarias para um país de proporções continentais. Com possibilidades Pelo amor de muitas. Deus, é absurdo isso. Mas vamos lá. Se você pegar o crescimento, o poder de renda do brasileiro está caindo. Isso é inquestionável. Um fenômeno que acontece mundo afora. Se tu pegar o governo Trump dos Estados Unidos e comparar com o Biden, você vai ver que o Trump era pleno emprego, era emprego sobrando, não tinha nem gente para empregar, era o povo rejeitando certos empregos, e agora com o Biden, ele enfrentando toda uma dificuldade do mundo e popularidade lá embaixo, inclusive porque não acompanhou o mesmo ritmo do governo anterior. Então o mundo enfrenta isso. O que o governo federal tem, o presidente da República tem, também é uma baita falta de sorte. Porque você pegar 4 anos de governo, 2 de pandemia... Você acha que é falta de sorte? Também. Não é incompetência? Não vou falar de incompetência assim, de bate-pronto não, Crispim. De Crispim, de bate-pronto eu não vou falar não. Sabe por quê? Porque você pegar 2 anos de pandemia não é para qualquer um. Não é. É diferente. Não é desculpa a pandemia? Não é. Veja bem. Porque você tem ali um arcabouço de ministros, né? Espera-se que sejam preparados, competentes, capazes de poder tocar as situações mais adversas possíveis. Crispim, onde é que está dando certo, sobrando? Argentina, México. Onde? É isso que a gente tem que entender. Não quero passar aqui na mão na cabeça, não. Vai encontrar um monte de falhas. Eu não me sinto É uma crítica aos governos socialistas? Não, Deus o livre. Eu não entro nessa conversa nem por... Você citou a Argentina. Não, só depois bote outro aí. Invente outro capitalista aí que dê certo. Eu falei dos Estados Unidos há poucos instantes. Eu falei dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, Crispim. Entro não. Eu não entro nessa onda de história de socialismo e capitalismo, porque isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir, Crispim. É porque eu tenho que me lembrar que eu estou num podcast. Eu estou esquecendo que eu estou num bate-papo contigo. Mas isso é conversa para boi dormir. Lá nos bastidores se junta todo mundo para conversar e defender os interesses particulares. Não me sei conversa. A gente sabe da história. Não, eu não os encontros, o que é que se conversa, o que é que está por trás daquilo ali. Meu irmão, tem gente que reza para que o outro não morra nunca. Porque na hora que o outro morrer, acaba a brincadeira do outro, desaparece o outro, rapaz. Isso é conversa. O que eu estou falando aqui é que com essa polarização que está existindo no país, numa autofagia, está acontecendo uma autofagia brasileira, não adianta. A turma está torcendo para o mal do outro, independente. Ó, se vamos aqui.
É porque se eu falar sobre isso, vai dar a ideia de que você está... você está dentro de uma terceira via? Então porque você quer tirar um dos dois? Não é isso, não. Eu vou lhe perguntar já. Eu só estou constatando. Da forma como está, quem entrar não administra que preste, porque tem uma galera puxando o tapete nessa concepção que você tem. Quem entrar não consegue administrar da maneira correta, porque vai ter sempre ali quem tente puxar o tapete. Não né? não tá e puxando, isso é desde que a República é República. Mas você sabe disso. Tá por conta da polarização, indiscutivelmente. Né? Você não quer apontar uma terceira via, mas você está num partido que tem uma candidatura. Tem. Você vota no Moro? Se você vota pelo partido ou por uma questão de análise pessoal? Olha, Crispim, eu não faço política de forma convencional. O que é o convencional? O partido determinou que você tem que votar num crápula, segue. Não é assim que funciona comigo. O partido diz que não pode ser aliado, que não é o caso do meu, deixar muito claro isso, porque eu estaria sendo injusto com os caras. Eu acabei de dizer que sou aliado do Camilo. Porque ninguém nunca chegou para mim, certeza. Foi o único voto que eu garanti até agora e declarei. Né? E declarei numa dessas conversas aqui, que eu sou espontâneo demais, daqui a pouco eu tenho que parar para pensar. Eu digo, peraí. Mas não fechou porta para ninguém. Não fecho para nada, eu estou aberto. Eu vou já falar sobre o Juazeiro aqui, economia, e não é legal eu derivar para outros assuntos, para não perder o raciocínio. Mas vamos lá. O meu partido, os meus amigos, os correligionários, hora nenhuma impuseram nada. Não pode se aproximar, não pode votar, porque senão é infidelidade. Não existiu isso. Então, e se existisse, eu saía. Porque eu sou arisco mesmo. Eu já entrei assim. Eu não tenho essa história de estar defendendo gente no erro ou no acerto. Isso não existe para mim. Não cai na minha cabeça. Se o cara está acertando, ele vai receber meu aplauso. Tanto faz ele ser Lula, Bolsonaro, quem quer que seja. Não adianta você tapar o sol com a peneira dos acertos de um e dos acertos de outro. Como também não adianta você querer dizer que os erros de um e os erros de outro não devem ser criticados. Então, nessa postura que eu tenho, e é assim que eu tenho agido, tem muita gente que está dizendo, tu não vai passar de um mandato. Por que eu estou preocupado se eu vou passar de um mandato? Eu já cheguei. Aquele menino de 8 anos de idade que sonhava em ser político, foi vereador 3 vezes, presidente da Câmara do seu município, prefeito da cidade, deputado estadual mais votado quando disputou. Ainda hoje eu tenho a maior marca de vereador da história do município. Eu lá estou, meu irmão, estou muito preocupado com isso, não. Eu estou preocupado em servir, trabalhar feito um doido, puxar recursos para o nosso município. E para puxar recursos, eu tenho que dialogar com todos. O que eu estou dizendo é que quando se trata de governo federal, infelizmente, a nossa população ainda vai apanhar. Não vai sair agora, não. Não vai, não. Depois que passar mais uns 4 anos para frente, que todo mundo perceber que alguém sempre ganha em algum lugar e a população que está levantando a bandeirinha, seja de um lado ou seja do outro, está sendo feita de besta, aí começa a dizer assim, peraí, eu não vou defender Lula cegamente, eu não vou defender Bolsonaro cegamente, eu quero saber quem é mais, eu quero saber ideias, propostas, onde foi que deu certo, qual foi o governo que está funcionando aqui. Gleidson foi bom aqui, ele pode ser amanhã, bota Crispim aqui. Não, o Crispim já deu. Opa, bota outro aqui. Vamos ver como é que isso funciona, porque faz parte. É bem para a democracia, essa oxigenação, a alternância de poder. Mas tem grupo que ainda hoje tem que alimentar o outro, que é para poder continuar existindo. Então, sabe, tu tem uma fórmula mágica para isso? Isso é movimento normal das pedras. Isso é um movimento normal. As placas tectônicas vão se movimentando, a população vai amadurecendo, vai vendo o que vai acontecendo, vai sentindo no bolso, vai sentindo na pele, vai entendendo o que é que está acontecendo, vai vendo que tem muita gente que ganha dinheiro em cima disso, tem muita gente espertalhona que está vencendo em cima disso. Aí o cara começa a perceber, diz, não, peraí, deixa eu escolher aqui de acordo com outros critérios e não tão somente o fígado, a lágrima, não, o suor, não, vamos agir um pouquinho com a cabeça de vez em quando. Você vai tratar a eleição 2022 dessa forma? Dessa forma. Um dos maiores critérios do mundo para eu tratar a minha eleição 2022. Quem pode oferecer o que é melhor para Juazeiro do Norte? Se não, cara tem mandato, não me vem com essa conversa disso. Eu gostaria, eu seria, quando eu crescer eu vou ser. Eu digo, não, doutor, tu já foi. Mas você falou isso. Tu já és. Quando eu cresci, eu vou ser. Não é? Mas quem está com um mandatinho na diferente, mão, né? Claro. Eu estou falando é de quem está com mandato. Lógico. Quem não foi, Crispim, como você, a gente tem que estar aberto. Sei que você não tem interesse político. Eu estou falando você, cidadão, de modo geral. Mas quem já teve a chance, diz o que foi que você fez, cara. Com que cara de pau tu vai olhar no olho do povo agora e dizer assim, não é porque se eu for eleito eu vou querer. Vai querer o quê? Me diz aí, que eu não entendi.
que é que tu vai fazer mesmo? Quais foram as pautas? O que foi que tu reivindicou? O que foi que tu trouxe para Juazeiro? Como tu se comportou? Então, isso aí eu vou avaliar. Por que esse desespero por resultados por Juazeiro do Norte? Porque Juazeiro do Norte, embora seja tudo isso que você falou para o público que não conhece de fora, e falou muito bem, eu também falei, polo universitário, comércio, etc, etc, mas Juazeiro do Norte não sobrevive com suas próprias pernas. Você falou, ele não vive só de FPM, não vive só de aposentadoria, mas de arrecadação própria foi só 17%. Ponto. E com crescimento, a arrecadação no nosso governo, ela cresceu exponencialmente em relação a 2020. Houve um crescimento. E na média histórica também, eu só não tenho os números para passar agora. E com crescimento, tudo que é nosso, 17%. Foi baixo. E eu fico surpreso em relação a esse percentual. Eu esperava muito mais. Não, pois é. Então, nossa arrecadação própria, 17%. E se eu abrir o celular, eu vou encontrar todos esses dados direitinho. Mas vamos lá, para o povo entender. Como é que no universo de 100, para sustentar o meu município, só 17 é da sua própria cidade? O nosso desafio é enorme. Ou eu conto com alguém que coloque recurso para cá, que traga recurso para cá, que mostre que leva Juazeiro como prioridade, ou ele não vai contar com o meu voto. Então, isso é um dos critérios. Outra coisa, o critério da honestidade, eu sempre bato nessa tecla, porque não adianta, não tem dinheiro que chegue quando você desvia. Quando o cara participa de roubo, de enrolada, de enganação, de conluio, etc., com preço superfaturado, com empresa contratada lá em cima, aí o pouco dinheiro que tem já não dá certo. Outra coisa que eu quero... Estou falando aqui contigo e vem um monte de ideia na cabeça. A nossa arrecadação de 17%, ela é reflexo de algo que eu já venho dizendo há bastante tempo. Juazeiro do Norte. Entre as cidades que têm 200 e 300 mil habitantes, no Norte e Nordeste, eu não fiz o resto do estudo do Brasil, mas provavelmente vai ser do Brasil todo, né? Porque o Norte e Nordeste são os patinhos feios da história do dinheiro no Brasil todo. Mas entre as cidades de 200 mil habitantes, 300 mil habitantes do Norte e Nordeste, Juazeiro tem a segunda menor arrecadação, só ganha de Itabuna, na Bahia. Então, por tudo isso que eu estou dizendo, administrar aqui é muito difícil. Muito difícil. Por isso que aqui se tornou um cemitério de lideranças, de gente grande, de gente forte, com história política. Aí, por conta de tudo isso, Crispim, eu não me dou o luxo. Ao luxo de ficar levantando bandeira de ai de fulano, acertou, eu estou com ele, errou, eu estou com ele, caiu, eu estou com ele. Não, meu irmão, isso aí eu tenho paixão pela minha família, pelo meu time, que tanto faz ele ganhar ou perder, eu estou com ele. Mas em se tratando de político, ou os políticos mostram resultado para cá, eu não tenho isso. Mas tem gente que tem, boa sorte. Para quem acha boa sorte. Eu vou tentar te convencer de que a gente tem que ser mais pragmático, buscar mais resultado. Essa conversa toda está atrapalhando. Tá joia. Gleidson, muito obrigado por ter vindo trocar ideia com a gente aqui no podcast. Espero que você volte em muitas outras ocasiões para falar de política e para falar de muitas outras coisas também. Sim. Como foi essa sua participação? Eu adorei, cara. Peço desculpas por me empolgar. Quando volta para nada da política, aí eu estico a conversa. Não, mas a gente vai ter tempo para falar sobre política. Mas tem muita coisa foi muito bom acontecer, poder falar sobre futebol aqui. Estou com saudade de parar para... Próxima vez vai ter uma cervejinha gelada. Hoje estou sendo água e café para matar a gente aqui, pô. Não, foi ótimo, foi maravilhoso. Passou o que eu não percebi. Deixa eu dar uma olhada aqui, hora já é. 6 e tarará. Olha aí. Passou o que eu não percebi. A gente começou a gravar às 5 e pouco. Então já tem uma hora e tanto já. Bate-papo maravilhoso. Desejo que dê certo. Você tem conhece sobre tudo, você é um cara muito conceituado. Estou aqui rasgando seda, não. Você é curioso. Além de jornalista, você vai para o mundo do direito. Você sabe que o mundo do direito abre a cabeça da gente. Você é um curioso. E eu acho que a gente vai ganhar muito. Trocando ideias, né? Trocando ideias. Vamos trocar ideia, bater papo. Estou feliz, gostei de ter vindo. E, se for possível, vamos vir outras vezes. Se Deus quiser. Vamos conversar. Um grande abraço. Tá bom? Para você que está aí toda terça e toda quinta, tem vídeo novo no canal. Como é um negócio lá, você faz a inscrição. Adiciona, como é lá? Aciona o sininho, meu filho, para poder receber as notificações, tá bom? Toda terça, toda quinta. Valeu!